Shalom Leculan, shalom aos amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prínsio e trago para você hoje o estudo, um resumo do estudo da porção Bamidbar. Na semana passada nós iniciamos o estudo do livro Bamidbar, fizemos um resumo geral do que é tratado nesse quarto livro da Escritura. Então hoje nós vamos fazer aquele resumo, o resumo para que você, no dia de estudo da porção, você já tenha uma ideia do que vai ser tratado. E esses resumos são apenas orientações, você pode criar o teu próprio resumo, fazer da maneira que melhor se adequa às tuas a tua forma de estudar, a tua maneira de estudar, a tua maneira de fazer resumos. Né? Então vamos fazer o estudo da porção Bamidbar. Porção Bamidbar, que é a primeira porção, a 34ª porção de toda a Torá. Mas antes disso, eu quero trazer para você o anúncio da festa de Pêssar. Nessa semana nós estamos estudando, na porção semanal, nós estamos estudando, iniciando o estudo do livro de Vaikra. Na próxima semana nós estudaremos a porção de Tzavé e será no final da porção de Tzavé nós teremos a Pêssar do Eterno, que o Eterno nos diz para lembrar eternamente dessa festa que foi o momento da retirada do povo do cativeiro de Mitzrayim. Então, essa Pêssar desse ano vai cair exatamente após o Shabat. Então, nós teremos 2 dias seguidos de Shabat, né? O Shabat do dia 12 e também nós teremos aí, após o Shabat do dia 12, após o pôr do sol, a Pêssar. No dia 8 nós teremos aqui no canal um estudo preparatório, vamos fazer algumas leituras, vamos trazer algumas orientações, o que fazer, o que não fazer, né? O que é a Pêssar. Se você não conhece ainda, você tem essa oportunidade de conhecer no dia 8. E no dia 12, então, após o pôr do sol, nós teremos o início do dia de Matzot, né? Porque a Pêssar ela acontece só à meia-noite, é um instante que é a Pêssar, a passagem do enviado do Eterno, do mensageiro do Eterno, para verificar as casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Aquelas que estavam marcadas, ele passava por cima, ele pulava. Né? Pêssar é esse pulo que o mensageiro deu, o mensageiro do Eterno. As casas que não estavam marcadas perderam o seu primogênito. Então, vamos comemorar essa festa maravilhosa e depois do pôr do sol do dia 12, nós teremos durante 7 dias a festa de Matzot, né? A semana que nós comeremos pão sem fermento. Né? Se você não adquiriu o seu, adquira. Se você não quer adquirir e sabe fazer, faça o seu pão, deixe tudo preparado e acompanhe o estudo do dia 8 que você vai ter melhores orientações. Vamos então iniciar o nosso estudo da Parashá Bamidbar, né? Parashá Bamidbar, que será então a primeira porção do livro de primeira porção do livro Bamidbar. A primeira porção de um livro sempre é o mesmo nome do livro. Por quê? Porque o nome da porção é a palavra mais importante trazida no início da porção. E a primeira porção, a palavra mais importante da primeira porção é também a palavra mais importante de todo o livro. Importante no sentido de muito significativa no início. Não é a palavra mais importante de todo o livro, apesar de que ela nos fala muito de todo o assunto daquele livro. Né? Então, vamos estudar a porção Bamidbar, que vai ser realizada no dia 4 de Sivan. No dia 5 de Sivan nós teremos o último dia
de contagem do Homer aqui no canal ao pôr do sol. Após o pôr do sol você vai acompanhar a contagem do Homer. No dia 6 de Sivan, então, será a festa de Shavuot, a festa da entrega da Torá. Isso, dia 4, será o dia 31 de maio. 31 de maio, então, nós estudaremos a porção Bamidbar, que quer dizer no deserto. Midbar é deserto. Então, Bamidbar é no deserto. A 34ª porção que vai do livro Bamidbar, um livro conhecido como Números, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 4, verso 20. São 159 versos tratados nessa porção. No domingo anterior, se o Eterno assim permitir, nós vamos trazer a Haftará, que é um trecho do livro de Hoshea. Hoshea é um profeta, profeta Oséias, que vai do capítulo 2, verso 1 ao verso 22. E também na Brit Hadashah nós temos a Bessorá, o Evangelho, a Boa Nova de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 7, e também a primeira epístola aos Coríntios, que vai do capítulo 12, do verso 12 ao verso 31. Então, hoje eu vou trazer para você uma nova forma de você preparar o teu resumo. Vamos fazer aqui um resumo um pouco diferente do que fizemos nos outros livros. Vou trazer aqui, tentar trazer sempre um resumo mais visual, mais com imagem, para que você grave mais facilmente. Já é sabido, a neurofisiologia, os neurologistas sabem que é muito mais fácil gravar, o cérebro tem muito mais facilidade em gravar imagem do que textos. Então, sempre que você puder expressar algo com uma imagem, o cérebro vai guardar por mais tempo. Então, vamos sempre tentar agora trazer para você essa forma de estudo, que é conhecido como um mapa mental, um mapa que você guarda as relações entre todos os pontos que você salienta nesse mapa e você faz um resumo do texto, do assunto que você está estudando. Claro que você precisa conhecer o assunto, você precisa estudar o assunto, senão você não tem como preparar o seu mapa mental. Esse mapa mental ele é muito útil quando você quer estudar um assunto, quando você quer preparar uma apresentação, o que você vai dizer, tem uma imagem para você recordar rapidamente o que você precisa. Os jovens, as crianças que estão no período escolar têm muita vantagem em usar esse método para gravar o assunto que foi tratado em aula. Por exemplo, a criança tem um assunto discutido na escola, durante a sua aula. Quando ela chega em casa, antes que ela durma, ela tem que fazer um estudo, um resumo, porque o cérebro está processando aquela informação. Mas se o cérebro sai da consciência, ele perde a consciência, ou seja, ele entra em sono, aquela informação então se perde, dá lugar a outras informações. Então é sempre importante que a criança vai para casa, descansa, se alimenta, joga uma bola, vê uma televisão, faz alguma coisa, mas é importante que antes que ela durma, que seja 5 minutos, 10 minutos, antes que ela durma, ela faça um resumo daquele dia. E esse resumo, esse resumo usando imagem, ele é muito útil porque muitos anos depois ela ainda guarda aquelas informações. Então isso é muito útil, eu vou tentar trazer para vocês essa forma. Então nós vemos no último livro, no último estudo, na porção Pekudei, muito bem trazida aqui no canal pelo Moré Heimerson, com muitos detalhes, com muitos ensinamentos. Se você não viu, veja, está aí no canal. Você vai então entender mais sobre o Mishkan, sobre a prestação de contas do Mishkan. E no estudo do livro de Vaikra também nós trouxemos muitas coisas sobre o acampamento e sobre o Mishkan. Então o Mishkan ele foi colocado no centro do acampamento. Então nós temos aqui a sua entrada virada para o leste, para o nascer do sol, para a luz do sol entrar no Mishkan, de frente. Sempre que o sol se levantava, ele iluminava o Mishkan.
ao lado sul, lado norte, lado oeste e lado leste. Então nós temos aí essa configuração. E vamos colocar então nesse desenho outras coisas que estão dentro do texto. Eu vou trazer aqui um modelo e você depois incrementa isso aqui, coloca mais detalhes, coloca mais cores, não tem problema não. Isso aqui é para você fazer da maneira que você vai entender melhor, vai olhar para essa imagem, vai entender toda a porção de Bamidbar. Então aconteceu no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano que eles saíram de Mitzrayim, dentro do Ohel Moed, Beohel Moed, dentro do Ohel Moed. Na porção Vaikra, o Eterno falou com Moshe da entrada do Ohel Moed, da entrada da tenda do encontro. Aqui ele já fala dentro da entrada do Ohel Moed, né? Então já está lá dentro do Ohel Moed. É nesse lugar que o Eterno vai ditar a Torá para Moshe. Moshe vai anotar, perguntar tudo para o Eterno dentro do Ohel Moed. Então o que ele vai trazer nessa porção? Ele vai trazer o censo dos clãs e das famílias, né? Esse número aqui nós vamos somar daqui a pouco. Ele já está aqui para como um resultado do que nós vamos colocar nesse espaço todo aqui, né? E esse censo ele tinha uma particularidade, era nome dos homens acima de 20 anos aptos ao serviço militar. Então aqui nós temos muitas informações nesse texto. Primeiro, o nome dos homens. Por quê? Eram os homens que traziam a descendência, né? Até os dias de hoje é o homem que traz a descendência. A religião mudou, a religião passou a adotar que a mulher, né? A mulher é que traz a descendência, mas na escritura sempre é o homem que traz a descendência, né? Do sêmen do homem que vem a descendência do povo, da nação, da família, né? E acima de 20 anos apto ao serviço militar. E aí fica todo mundo perguntando por que serviço militar? Mas serviço militar não é preparar para a guerra, para brigar, para isso, né? Para enfrentar o inimigo, para vencer o inimigo. Exatamente, mas o Eterno não é beligerante. O Eterno faz isso, ele dá essa determinação porque ele sabe que o ser humano é beligerante, o ser humano passa a vida querendo enfrentar o seu irmão, o seu próximo, né? Lembra lá do livro de Bereshit, né? Bereshit, quando Caim o Eterno pergunta a Caim, onde está Abel? E Caim diz, Ashomer Ahi Anohi, sou o guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do teu irmão, mas o ser humano, ele está sempre procurando uma maneira de atacar o seu irmão. Precisa então, né, precisa disso, né? Então o ser humano, desde a antiguidade até os dias de hoje, a primeira coisa que ele pensa é, para me defender eu vou primeiro atacar. O melhor ataque, a melhor defesa é o ataque, né? Então o ser humano cuida da sua família, mas os outros são todos inimigos. A maioria dos seres humanos, pelo menos, pensa assim. Na ciência, toda a ciência, desde os filósofos gregos, toda a ciência se desenvolvia para buscar uma maneira de matar mais rapidamente o inimigo, né? De se defender de uma maneira mais eficaz do inimigo. Então, não é de hoje que os maiores gastos das nações são com armamentos, com poderio militar para atacar todo aquele que pode vir a ser um inimigo, pode vir a atacar. Então a primeira coisa que se pensa é como eu vou fazer uma arma com isso, com esse conhecimento, né? Você já viu aquele filme Oppenheimer, né? Um filme recente? A primeira coisa que, quando alguém diz, olha, a energia concentrada no núcleo atômico, ela liberada, ela é muito grande. Aí um fala lá, olha, podemos fazer uma bomba, né? A primeira coisa que se pensa em fazer é uma bomba, e não, olha, vamos produzir energia para alimentar os necessitados, para cuidar dos necessitados, para trazer alimento, mais alimentos para quem precisa. Mas não, a primeira coisa é arma. Então, o Eterno já sabe disso e
quer que o seu povo se prepare para a guerra, porque vai ser atacado pelos inimigos. Nós vimos lá, logo que eles saíram de Mitzrayim, os amalequitas atacaram, gratuitamente atacaram o povo de Israel. Então aí você já vê que tem que se preparar para a guerra. Por quê? Porque ela vai acontecer e o Eterno quer que o seu povo sobreviva. Então todos os homens acima de 20 anos eram contados. E eram contados por quem? Por Moshe, Aharon e os 12 sarim, os 12 príncipes, os 12 líderes das tribos, né, aqueles responsáveis pelas tribos. Lembra que na porção, na porção em que Yitro se encontra com Moshe e vê Moshe lá atendendo a todos os pedidos do povo, ele fala, não, isso não está certo, divida o povo em grupos de 50, de 100, de 1000, de 10, né, e coloque um líder sobre eles. Então aqui são esses líderes, esses 12 representantes, cada um de uma tribo. Então o Eterno começa a dizer, né, quais são as tribos, quem vai ficar em que lugar, quem é o representante, quem é o líder dessa tribo. O primeiro que ele ressalta é Reuven, a tribo de Reuven. Ora, mas Reuven por quê? O primogênito não é Yosef, né? Segundo lá a bênção que Yaakov dá para os seus filhos lá no último capítulo lá de Bereshit, né? Quando Yaakov reúne os seus filhos, ele diz que Reuven era o primogênito, mas não ia ser presente mais, não ia mais se manifestar como primogênito. O primogênito que ele deu lá, as duas partes da sua herança, foi Yosef. Mas para o Eterno, primogênito é sempre o que nasce primeiro. Você pode mudar isso, você pode fazer do seu jeito, mas o primogênito é sempre o que traz a força, né? A força de fecundação do pai. Então, Reuven, o Eterno sempre lembra como o primogênito da família, da tribo de Israel. E o representante é Elitsur. Né? Elitsur, você verá aqui que todos esses nomes eles são interessantes, né? Porque eles trazem embutidos o nome do Eterno, aqui Elohim. Elitsur, Eli, meu Elohim, Tsur é a rocha, meu Elohim é a rocha. O segundo é o segundo filho, Shimon, e o nome do representante é Shilumel, Shilum de Shalom, Elohim, Shalom, Elohim. O terceiro seria Levi, mas Levi não é contado nesse censo. Esse censo aqui não entra a tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi separada para o Eterno. Né? Toda essa tribo de Levi foi separada para o Eterno. O Eterno diz, não inclua Levi nesse censo. Levi vai ser contado separadamente. Então, o próximo vai ser Issachar. Issachar, o nome do representante. E Yehudá, o representante, é Nachshon. Nachshon não está ligado ao nome do Eterno, mas foi aquele que entrou, confiou no Eterno, né? Confiou no Eterno na travessia do Yansuf. Foi o primeiro que entrou e o mar se abriu quando a água atingiu a sua narina, né? Quando ele já ia se afogar, se ele desse mais um passo, o mar se abriu. Depois vem Issachar. Issachar, o nome do seu representante é Netanel. Elohim concede, Elohim presenteia, Elohim dá. Depois o próximo é Zevulun, com o representante Eliav. Eliav, Elohim é meu pai. Então Eliav, Ave é pai, Eli, meu Elohim é meu pai, ou Elohim é meu pai. Né? Então aqui nós temos os filhos de Lea, Reuven, Shimon, Levi, que não entra na jogada, não está aqui, né? Erudá. Depois nasceram os filhos das servas, depois nasceram os filhos de
nasceram os outros dois filhos, Issachar e Zevulun. E depois vêm os filhos de Rachel, Efraim, que é o descendente de Yosef, o seu representante é Elishamá, Elohim me ouve, Chamá de Shemá, né, Shema. Depois Menashe, que vem o nome do representante é Gamliel, Elohim é minha recompensa, e também Biniamim. Então aqui os dois filhos de Yosef e o irmão de Yosef por parte de mãe, Rachel, Biniamim. Avi, Dan. Avi, meu pai, Dan, justiça. Avidam, meu pai julga. Então, sempre esses nomes relacionados ao Eterno. Primeiro, Reuven, depois todos os filhos de Lea, os filhos de Rachel, e agora nós temos os filhos das servas. Dan, Ahiezer, meu irmão, ajuda, Ahi, irmão. Asher é representante de Asher, é Pagiel, acontece de Elohim. E nós temos aqui Gad, né, que é representado por Eliasaf, Elohim agrega, e Naftali também, né, também um representante é Ahi, lá, meu irmão, né, Ahi, Ra. Esse Ra aqui está errado, eu vou corrigir para você, né, porque ficou o som de Ra, mas a palavra aqui, a letra aqui, meu irmão, ela está incorreta aqui, depois eu corrijo. Então você vê que aqui nós temos vários versos trazidos nesse esquema. Então você já sabe, né? Você já sabe montar isso aqui com essa imagem. Você sabe mostrar todos os descendentes de Yosef, de Yaakov e a posição que eles ficavam no Mishkan. E aí nós temos agora, né, nós temos um número de pessoas contadas. O Eterno traz um número de pessoas contadas. E Reuven, da tribo de Reuven, da tribo de Shimon, da tribo de Gad, da tribo de Yehudá, a tribo de Issachar, a tribo de Zevulun, são sempre números muito grandes, né? Muito grandes. Você lembra que eles entraram e Yaakov entrou em Mitzrayim com 70 homens e agora nós temos aqui milhares, né? Milhares de homens dentro de cada família. Menashe, Biniamim, Dan, Asher e Naftali, somando aqui os 603.550 pessoas. A primeira tribo a sair é a tribo carregando o estandarte de Yehudá. Nachshon ia à frente, era o primeiro a sair e, obviamente, o primeiro a chegar numa nova parada durante o deserto. Então, essa primeira tribo a sair, saíram esses três aqui, seguindo o estandarte de Yehudá, o estandarte que tem um leão, né? Lembra que nós já estudamos isso aqui, o estandarte que traz um leão. Somando aqui 186.400 almas. Depois o segundo a sair era o lado sul, essas três tribos seguindo o estandarte de Reuven, né? Reuven, que é aquele estandarte que traz as águas. Reuven, você é inconstante como as águas, disse Yaakov para Reuven, né? Logo depois deles sai, então, a tribo de Levi, que vai aparecer aqui no meio, né? A tribo de Levi, com Moshe, Aharon, Gershon, Merari e Kehat, né? Esses são os descendentes, né? Na verdade, os descendentes de Levi são Gershon, Merari, Kehat. Moshe e Aharon são descendentes de Kehat, por parte de Amram, né? E eles são aqueles que montam e desmontam Mishkan, são aqueles que tomam conta de tudo no Mishkan. Nenhum desses aqui podia
encostar em nada lá do Mishkan, né? Só podiam levar as suas ofertas no momento que precisasse. Mas no Mishkan ele não tocava em nada, não. Não mexe porque não é da tua alçada, né? Quem cuida disso aqui, e também, de acordo com orientações que o Eterno vai passar já já, somente esses descendentes de Levi, né, que o Eterno tomou para eles todos os primogênitos são dele, como ele diz, todos os primogênitos são meus, de qualquer família, de qualquer animal são meus. Então o Eterno tomou isso, né, diz isso, repete isso várias vezes, né, várias vezes ele repete isso. Então os leviim acampavam aqui dentro, próximos ao Mishkan, e todos os outros eram distribuídos dessa maneira. No lado leste, 3 tribos, no lado sul, 3 tribos, no lado oeste, 3 tribos, e no lado norte, 3 tribos. Aí aqueles outros dos elevados, onde é que ficavam? Ficavam espalhados aqui, misturados aqui fora, né? Espalhados as tribos, milhares de tendas aqui em volta, né? Nós não nos preocupamos com a posição deles, não. A Escritura não traz eles, a Escritura traz a história dessa família, a família de Israel, né? Então, nós vemos aqui que saiu o Mishkan junto com os Levi, no meio, né, seria o segundo a sair, aqui o terceiro é Efraim, né, Efraim, que vai carregar o seu estandarte à frente dos estandartes de Menaxe e Biniamim. Os 3 do lado oeste vão sair em terceiro lugar, saindo aqui com 108 mil pessoas. Desculpe, aqui apareceu muito mais gente do que está, né? Então, nós vemos aqui que tem um número a mais. Deixa eu verificar aqui qual é o número correto, né? O número correto que nós vamos corrigir desse lado oeste. E agora, em quarto lugar, vai sair, né? Vai sair então a tribo, as 3 tribos do norte, né, liderados por Dan. Então Dan é aquela tribo que vai sair por último, né? Então eles passam um pente fino em todo o acampamento, eles passam, vejam lá se não sobrou nada, se ninguém esqueceu algo para trás. Então essa é a tribo de Dan, que vai à frente desses 3, né, desses 3 filhos de Jacob, os 3 filhos das servas, né? O outro sai aqui, o outro filho é Gad, que sai aqui junto com o lado sul, né? Então o lado norte sai agora juntamente com Dan, né? O último pelotão a sair. Então você vê aqui que são 157.600 pessoas. Novamente tem um número 1 aqui na frente, né? Copia, cola, não presta atenção, sai errado. Vamos corrigir antes de colocar no Telegram, né? Todo o material dos nossos estudos são colocados no Telegram. No final do estudo do livro de Bamidbar, eu colocarei todo o resumo lá no livro, lá no Telegram. E agora o Eterno vai mandar Moshe fazer o censo dos filhos de Levi, ou seja, o censo dos Leviim, que são Gershom, Merari e Kehat, né? Kehat, que dá origem a Moshe e a Aharon. Aharon teve 4 filhos, Nadav e Avihu, que já morreram, né? Morreram lá porque fizeram fogo estranho, então morreram quando entraram no Mishkan e acenderam incenso. E então o próximo é Elazar, né? Elazar é o mais velho, que vai cuidar de tudo dentro do Mishkan e que vai ser o Kohen Gadol quando Aharon morrer. E Itamar, né? Itamar é o filho mais novo, mas é aquele que vai então ser o grande administrador de todo o Mishkan, né? Nós já vimos na porção Pekudei, na última semana,
o estudo da porção Pekudei mostra que Itamar foi aquele que fez o inventário de tudo que foi consumido, foi usado no Mishkan. Aqui o Eterno manda fazer a contagem de todos, né, de todos os homens das tribos acima de 20 anos para o serviço, aptos ao serviço militar. Mas os leviim não iam para o serviço militar, então eles são contados a partir de um mês de vida. Então, nós temos aqui o nome dos homens que foi feito por Moshe, Moshe que fez essa contagem. Nós temos então agora, os filhos de Gershon, Livni, Shimri, e o representante aqui vai ser Eliasaf. Né? Não trouxe para você o significado, mas você vai ter esse dever de casa, né? Esse é o para casa. O que significa Eli Asaf? Procura aí que você precisa trabalhar também. Não somos só os morim que trabalham nesse canal, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Depois você divulga aí no chat o que significa Eli Asaf. Os filhos de Kehat são Anã, Itzhar, Retom e Uziel. Anã é o pai de Aharon e Moshe. Né? Aharon e Moshe são filhos de Anã com uma irmã desses três. Né? Uma irmã desses três é a mãe de Moshe, Aharon e Miriam. Elitzafan é o representante da tribo de Kehat. Na tribo de Gershon foram contados 7.500 pessoas. Na tribo de Gershon era responsável por itens do Mishkan, o tabernáculo. Né? Eles eram responsáveis por todo o tabernáculo, as cortinas de entrada, o altar, os artefatos, e eles faziam a manutenção de qualquer coisa. Quebrou uma cortina, rasgou, então tem que consertar. Eles fazem a cortina. Descosturou ali, né? Descosturou ali uma romã, costura romã. Então tudo isso era feito por Gershon e seus filhos. A tribo de Kehat somou 8.600 pessoas. Eles cuidavam da arca, da mesa dos pães, da menorá, dos altares e dos utensílios. Né? Aqui é o altar externo, aqui é o altar interno, né? O altar que ficava dentro do Ohel Moed. Merari teve os filhos Mahil e Mushi, e o representante é Suriel, que você vai descobrir o que significa. Né? Todos eles o nome Eli, né? Então todos eles com nomes relacionados ao Eterno, somando 6.200 pessoas. Eles eram responsáveis por armar e desarmar o Mishkan, né? Carregar as barras, as colunas, tudo isso ficava por conta aqui dos descendentes de Merari. E aí nós vemos que essa soma aqui dá 22.000 pessoas, e os primogênitos dessas tribos aqui de fora somou 22.273. Esses 273, o Eterno manda que se recolha, né, 5 shekalim, né, para cada um deles. E esse dinheiro todo vai aqui para os leviim. Então tudo isso vai para os leviim. Né? Então, na verdade, não vai para os leviim, vai para Aharon e seus filhos. Então eles que vão receber esse dinheiro para o Mishkan. Né? Todo esse dinheiro é revertido para o Mishkan. Então é esse dinheiro que vai ser recolhido desses excedentes 273, é um número muito interessante. Nós já fizemos estudos aqui no canal com o número 270, 273, né? Muito significativo dentro da Escritura. E aí o Eterno começa a trazer mais atribuições para cada tribo. Né? Ele começa com a tribo de Kehat. Então agora ele manda
somar, né, contar, né, fazer o censo com os adultos da idade de 30 anos a 50 anos. Então aí nós temos aqui a contagem inicial dos homens Levi da tribo de Quehat, né? Então todas essas tribos aqui iriam auxiliar Aharon e seus filhos, né? Então Aharon e seus filhos são os Kohanim, e todos os Leviim ficam a serviço desse para, né, para essa região aqui, que é a região toda ligada ao Mishkan, né? Então nós vemos aqui esse 30 anos. Mais tarde, né, mais à frente, os Parush começam a suas atividades a partir dos 30 anos. É daqui que vem essa história dos Perushim começar a atuar a partir dos 30 anos, né? Como Yeshua começou a ensinar aos 30 anos. Aí muita gente que não estuda a Escritura fala, mas por que aos 30? Ele não podia ter começado aos 15 anos, aos 12 anos, quando ele estava lá no templo, já falando, ele já sabia tudo. Mas ele só cumpria a Escritura. E na Escritura diz que é dos 30 aos 50. Um servidor do templo só ficava servindo dos 30 aos 50 anos. Isso nós vamos ver depois, né, quando o número de sacerdotes cresce muito, e aí são divididos em turmas, né, essas turmas serviam dos 30 aos 50 anos. Nós vamos ver mais à frente o Eterno repetir essa instrução. Então nós fizemos aqui nesse pequeno desenho cerca de 90% do que está escrito nessa porção. Então você, né, se você gostou dessa ideia de fazer esse mapa mental, você relaciona aqui todo o assunto, né, todo o assunto estudado, e você consegue até saber, né, quantos tinham na tribo de Menashe, quem era o responsável pela tribo de Yehudá, quem saía em primeiro no quarto grupamento, né? Então você consegue ter tudo isso e guardar isso por muitos e muitos anos na sua cabeça, né? Então essa ideia de mapa mental, de fazer figuras, ela é muito útil para nós gravarmos no nosso cérebro todas essas informações. Então vamos agora à porção Nassô, Parashá Nassô. Finalizamos capítulo 4, verso 20, e vamos agora à porção Nassô, que começa no capítulo 4, verso 21. Logo depois dessa porção Bamidbar, né, 2 dias depois, nós temos a festa de Shavuot. Nós faremos aqui no canal também um preparativo, o que vai ser, né? E faremos um estudo especial no dia, uma festa do Eterno, um moed do Eterno. E até o dia 5 de Sivan, você vai acompanhar aqui no canal, após o pôr do sol, né, nós vamos disponibilizar a contagem do Homer. Você não precisa fazer a contagem do Homer às 18 horas e 1 minuto. Você pode fazer às 18 horas ou até às 18 horas do dia seguinte, desde que seja naquele dia, né? No dia 1º é o dia 1º, o dia 5 é o dia 5. Então você não pode fazer logo depois do pôr do sol, acompanhar no canal, vai estar disponível, né? E você vai receber também em PDF no Telegram. Se você não puder acompanhar no canal, você faça a sua leitura individual, porque a contagem do Homer é uma ordenança do Eterno, é uma mitzvah do Eterno. Ele diz para nós fazermos essa contagem. Depois da porção Bamidbar, vem a porção Nassô no dia 11 de Sivan, 7 de junho, né, que vai ser do capítulo 4, verso 21, ao capítulo 7, verso 89 do livro de Bamidbar, livro de Números, né? Então, números, por que números? Você vê um slide anterior, quantos números apareceram, né? Por isso que o tradutor, lá nas primeiras traduções,
eles decidiram colocar esse livro como nome de Números. Né? Por quê? Porque tem muito número nessa porção. Né? Começa com muito número. Né? Então eles tiraram o deserto e colocaram números, colocando mais valor a esses números do que a toda a história que aconteceu no deserto, que foi muito mais importante que todos esses números que nós vimos. A Haftará será o livro de Shoftim, Juízes, capítulo 13, verso 2 ao 25, e na Brit Hadashah o Evangelho de Yohanan, a Betsorá de Yohanan, o livro de João, né? O livro de João, o último Evangelho, do capítulo 7, verso 53 ao capítulo 8, verso 11, e também os Atos dos Emissários, capítulo 21, né? Já lá no finalzinho do verso 17 ao verso 32. Os Atos dos Emissários também nós fizemos um estudo especial maravilhoso, com mais de 70 vídeos, né? Cada capítulo foi dividido em pequenos pedaços, né? Para você ter um conhecimento de todos os atos. Um livro muito importante, né? Um livro muito importante que vem logo depois dos evangelhos e que traz as atividades dos seguidores de Yeshua tão logo após a sua morte. Né? Então nós vemos aqui no canal, no Telegram, nós temos aí todo o estudo do livro de Atos feito pelo Moré Haimson. Se você não assistiu, né, vale a pena maratonar. São só 70 capítulos, né, 70 episódios, 70, não lembro agora o número, mas é mais de 70 episódios que você tem ali, 1 hora, rapidinho você vê, em vez de ver aí qualquer outra série nas mídias digitais, você assiste aí essa série dos Atos dos Emissários. Então vamos aí ao nosso desenho, porção Nassô. Né? Porção Nassô vai se referir somente aqui ao que estava restrito aos Leviim, começa com os Leviim. Nós já vimos aqui Kehat, né? Nós já vimos Kehat, o que ele fazia, a contagem. Nós vamos agora ver Gershon. Gershon, ele vai fazer o transporte de carga, né? Transporte de carga, as cortinas, o Ohel Moed, a cobertura de tecido fino, as tapeçarias, cordas, utensílios, e cada um deles, né, cada um que tinha essas responsabilidades, fazia manutenção, conserto, reparo, né, tudo isso era feito por eles, né, pela mesma tribo. Rasgou essa cortina aqui, vou mandar lá para Kehat consertar. Kehat não conserta cortina, não. Kehat conserta a mesa, conserta os utensílios, né, se for necessário. Quem vai cuidar das cortinas são os descendentes de Gershon. Né? Então, Saquit soldas a contagem dos homens acima de 30 anos e abaixo de 50 anos, que foi feita pelo Moshe e por aqueles sarim, aqueles representantes que nós vimos lá no slide do livro de Bamidbar. E nós temos aqui Itamar cuidando da direção desses trabalhos. Então a supervisão de todo o trabalho do Mishkan ficava aqui com a família de Aaron, né? Aaron, Elazar e Itamar. Mas a Elazar cuidava mais da parte interna do Ohel Moed, né? A parte interna de todo o material ali de dentro. Itamar cuidava dessa parte de montar, desmontar, preparar, separar material, tudo isso ficava por conta de Itamar. Né? Itamar era o apontador, digamos assim, do Mishkan. Né? A tribo de Merari cuidava do transporte das armações, as barras transversais, todas as colunas aqui de volta, as colunas aqui de dentro, né? Os encaixes, aqueles encaixes feitos de prata, as estacas, cordas para fazer esticar essas barras aqui, todas tinham uma corda, né? Então, pessoas específicas eram designadas para cada coisa. Por quê? Porque tudo que se
refere ao eterno tem que ter muita organização, muita disciplina, muito planejamento, né? As coisas não são feitas na bagunça, né? Tudo é muito organizado, tudo é muito certinho, tudo é muito perfeito, né? Por quê? Porque o eterno é perfeito. Então, tudo que você faz para o eterno tem que ser feito da melhor maneira, da maneira mais limpa, mais correta possível. Então, todos eles tinham pessoas, né? Pessoas especiais cuidando de cada item. Itamar vigiando, Itamar na direção, Itamar fazendo os apontamentos de todo esse trabalho. Então nós vemos aqui essa organização com as coisas do eterno, cuidado com as coisas do eterno, que deve ser lembrado por nós até os dias de hoje. Tudo que nós fazemos para o eterno, nós temos que fazer o melhor, né? O melhor para o eterno. E aí nós vamos ter aqui a quantidade de pessoas, 2.750 eram os descendentes de Querate. Aqui nós estamos falando daquelas pessoas entre 30 e 50 anos. No slide anterior nós vimos acima de um mês, mas aqui são os homens entre 30 e 50. Sempre nomes dos homens, né? Os nomes dos homens que traziam a descendência. Merari 3.200, Gershon 2.630. Né? Então esses são aqueles que o Eterno separou para eles, os Leviim que ele separou para eles e deu essas atribuições muito especiais, né? Atribuições do sagrado, do santo, né? Que era para o Eterno. E agora o Eterno vai trazer também a necessidade de pureza e santidade no acampamento, porque não adianta você cuidar das coisas do eterno com perfeição, com cuidado, com carinho, com organização, e com o teu próximo você viver na bagunça. Não, você tem que ser santo também com o teu próximo. Na santidade, como nós vimos em todo o livro de Vaikra, pureza e santidade no acampamento era importantíssimo. Então o Eterno diz o quê? Que todo o impuro fosse colocado fora do acampamento. Então essa barra cinza aqui, esse quadrado cinza, é o acampamento. Tudo que é impuro, né? Tudo que é impuro vai para fora, sai para fora do acampamento. Ou seja, aquela pessoa que está com corrimento, com a perda de sangue, com a perda de sêmen, né? Todos eles saem fora do acampamento. Como nós vimos na porção Metzorá, no livro de Vaikra, nós estudamos isso. O que acontecia? A pessoa ia lá para fora, ficava lá até ficar boa, né? Estava com tsaraat. Então o sacerdote examinava e aí, se ela já estivesse boa, voltava. Se não estivesse, continuava lá mais uma semana. Se não tivesse, mais uma semana. Né? Então nós vimos tudo isso já no livro de Vaikra. Todo o ensino da Escritura ele vem se encadeando, não é bagunçado. Não, agora eu vou falar de um negócio que eu já tinha que ter falado, mas eu esqueci de falar. Então agora o Eterno vou falar, porque senão aquilo lá vai ficar perdido. Não, tudo é muito bem organizado, encadeado. Aí você pensa assim, mas o coitado estava lá com tsaraat, precisava de apoio da família, precisava de carinho, precisava de atenção, né? Como os doentes precisam de atenção. Mas o doente precisa ser tratado como doente. Você não pode fazer com que uma pessoa que está impura fique em contato com uma outra que não está impura. Por quê? Porque vai haver contaminação. Ele tem que ser cuidado. Sim, ele vai ser cuidado. O Eterno não mandou jogar numa vala. O Eterno mandou colocar fora do acampamento até que ele se torne puro. E aí ele volta. Por quê? Para não contaminar os outros. Né? A medicina ela só avançou bastante quando os médicos perceberam que era importante. Né? Era importante separar as pessoas que tinham uma doença das outras. Então a asepsia, né? A asepsia dentro da medicina é importante justamente para evitar essa contaminação.
O Eterno já mostrou isso lá atrás, né? Só o homem prestar atenção que ele vai fazer, né? Que ele vai alcançar sucesso quando ele passar a prestar atenção nos ensinamentos do Eterno. Então, nós temos agora o que acontece com as pessoas dentro do acampamento. O Eterno vai trazer, por exemplo, um cidadão que fala mal do outro, do seu próximo, do vizinho, do conhecido, do irmão, né? Então, aquele que faz a Lashon Hará, aquele que fala mal do outro e que não contraiu a de Saraat, por exemplo, mas ele falou mal do outro, ele vai ter que confessar que falou mal e vai ter uma multa referente a essa transgressão acrescida de 20%. Então, alguém estabelecia lá o valor da multa e botava mais 20% que ia para a família daquele, né, daquele que sofreu com, né, com a mentira, ficou mal falado a coisa. E se a pessoa não tivesse família, ia para o Corém. Né? O Corém, então, recebia esse dinheiro da. Por quê? Por que isso? Por que tem que ter uma multa? Por que tem que doer no bolso? Né? Todos as ofertas que eram feitas é porque doía no bolso, né? Porque se o cara só se confessa, se arrepende e fica por isso mesmo, se não dói no bolso, por que dói no bolso? Porque as pessoas se entregam aos pilares de Nimrod. Quando dói no bolso, né, a pessoa reclama, a multa que a gente recebe no trânsito, furei o sinal vermelho, então tem uma multa. Se fosse só o guarda chegar e falar assim, você não podia ter feito isso, beleza, seu guarda, não vou fazer mais não, furava o próximo. Mas se tiver que pagar, se tiver que perder ponto na carteira, peraí, o sinal está vermelho, deixa eu parar aqui, não vou atravessar. Então, essa é a ideia da multa aqui. Nós temos também a questão da sotá, a infidelidade, né? A infidelidade da mulher que é tratada nessa porção, principalmente quando não há uma testemunha, né? Porque se a mulher traiu, né, traiu o marido e foi visto, então aí já está dito lá atrás no livro de Vaikra, os dois são apedrejados, os dois são mortos. Mas aí o marido, né, sente um peso e fala assim, não, minha mulher está me traindo, é aquela coisa do ciúme, da doença dos ciúmes, né? Ele não tem motivo nenhum, mas ele acha que a mulher está traindo, e aí, né, é feito um ritual para que essa ideia saia da cabeça do cidadão, né? Porque isso está sempre na cabeça. Né? A mulher, né, que não tem mulher que é julgada infiel pelo marido, não tem uma testemunha, vai ao Cohen, o Cohen faz uma oferta de grãos por essa mulher, por essa transgressão, pega uma água, coloca num pote, num jarro, coloca o pó do solo do mexicano e a mulher faz um juramento, né? Um juramento que se ela tiver transgredido, as suas partes íntimas atrofiam. Quando o Cohen fala isso para ela, ela no final repete amém, amém. Né? Elohim Melech Neaman, Elohim é fiel. Ou seja, ela confia no julgamento do Eterno. Se ela estiver impura, ela vai sentir essa água amarga e suas partes íntimas vão atrofiar. Né? Se não estiver impura, fica tudo bem, o marido recebe lá um documento do Cohen dizendo que a mulher dele não cometeu nenhuma transgressão e fica tudo bem. Só que a gente vai ver no estudo da porção que isso nunca aconteceu na terra de Israel. Por quê? Porque era uma humilhação muito grande, né, levar a mulher a essa situação, a esse julgamento. Então, o que a Torá ensina, né, a Torá está nos trazendo com isso aqui, é que o ciúme deve ser deixado de lado. Né? A infidelidade por ciúmes, ela não deve ficar na preocupação das pessoas. As pessoas devem amar sem se sentir dono dos outros, sem ter ciúme dos outros. Também nós temos a situação do Nazir. Né? O Nazir é aquele cidadão que a mãe, né, nós temos dois casos na Escritura, lá
nos profetas nós temos Shinshon, que a mãe não podia ter filho, faz esse voto de que o filho seria dedicado ao Eterno. E o profeta Shmuel também, a mãe não podia ter filho, faz esse voto ao Eterno. Então, o Nazir, o que acontecia? Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia se aproximar de nada que fosse do vinho, seja uma uva, nada que fosse de uvas e derivados, né? Vinho, vinagre, uva passa, suco de uva, né? Geleia de uva, qualquer coisa que tivesse uva ele não podia chegar perto. Ele também não se aproxima de nenhum cadáver de animal, nem se tornará impuro quando o pai e a mãe, ou o irmão ou uma irmã morrerem. Ele não pode chegar perto de nenhum cadáver, mesmo que seja da família. Então esse é o voto de Nazir, né? Nazir, o que mais conhecido, mais comentado, que tem filmes, que tem muitas historinhas aí, que é Shinshon, né? Shinshon que perdeu o cabelo, perdeu a força, se tornou, né? Shinshon que era um juiz, Shinshon era um juiz, Shmuel também era um profeta e um juiz, né? Foi o último juiz que logo depois o povo quis, né? Quis reis, né? Então aí ele deixou de atuar como juiz. Então nós vemos aqui nessa porção todos esses ensinamentos, tanto os ensinamentos trazidos dentro aos arredores do Mishkan, que eram os Leviim, né, todos coordenados pela família de Aharon, todos eles prestando serviço com a supervisão e a direção aqui da família de Aharon, né, e também a necessidade de se manter a pureza e a santidade, né, fora dessa região. Então aqui a gente poderia dizer que são as duas tábuas, né, a tábua ligada ao Eterno e a tábua ligada ao nosso próximo. E aí o Eterno, né, já que está todo mundo puro, tem santidade para todo lado aqui, todo mundo é perfeito, o Eterno nos dá uma chance de pedirmos a bênção para o nosso próximo, né? Então ele ensina aqui como os Kohanim devem abençoar um cidadão. Ivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha virunecha, Issa Adonai panavelecha veiasen lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. E você sempre oferece essa bênção para o teu próximo, porque assim aplica o nome do Eterno sobre o próximo, né, para que ele abençoe. Quem abençoa é o Eterno, nunca é uma pessoa, nunca é o Cohen, nunca é o Zezinho, nunca é uma pessoa que se diz autorizada pelo Eterno para distribuir bênção. Não, é sempre o Eterno, é em nome do Eterno que se faz a bênção ao próximo. Bença, Pai, Deus te abençoe. É assim que se fazia até pouco tempo atrás, né? As pessoas pediam bênção ao Pai e o Pai falava, não, Deus é que te abençoe, eu não tenho autoridade para isso. Feito tudo isso, a porção termina, né, com o Moshe santificando todos os itens do Mishkan e os 12 sarim. Né, os 12 sarim vão fazer ofertas de animais, ofertas de ouro, ofertas de prata, vários utensílios, mas todos eles trazem a mesma coisa. Ah, não, aquele ali trouxe 2 bois, o outro trouxe 3. Não, todos eles trazem a mesma quantidade, porque para o Eterno todos são iguais. Então não tem essa coisa de um é privilegiado em relação ao outro. Para o Eterno, a igualdade e unidade nas tribos, né? Então isso é importante a gente sempre salientar.
Aqui nós trouxemos então toda a porção Nassau. Há detalhes que você precisa estudar, né, dentro da escritura. Há muitos detalhes que não estão aqui, né, mas você vai acrescentar aqui mais coisas, mais detalhes que você achar importante. Você faz aí o teu estudo. Eu até sugiro que você faça lá das porções anteriores, né? Se você gostou dessa ideia de mapa mental, você faz das porções anteriores, nas porções que nós já vimos nos livros de Bereshit, Shemot e Vaikra, né? Das outras 33 porções anteriores. Você coloca assim no quadro e você vai ter uma pastinha aí com 54 páginas com desenhos trazendo toda a escritura de uma forma que você vai olhar para isso, você vai entender aquela porção. O estudo semanal você deve fazer porque há detalhes que eu não coloquei aqui, né? Isso é o resumo do resumo, para você ter uma ideia do que trata a porção. Mas cada letra da escritura traz um ensinamento, então você não deve se afastar de estudar a escritura. Primeiro a escritura, depois o resumo, para ter uma ideia, para não esquecer daquela porção, e aí sempre voltar àquela porção ano a ano, para aprender cada vez um pouquinho mais. Shalom, shalom. Amanhã nós nos encontramos aqui no canal, no Kabbalah Shabbat, para estudarmos o livro de Vaikra e Chamou, né? A primeira porção do livro Vaikra, que vai ser trazida pelo nosso Moré Daniel, diretamente de Maceió. Então não perca amanhã o estudo do Kabbalah, no sábado também, e pela manhã e pela tarde nós teremos o Moré Daniel com a porção Vaikra. Shalom, shalom. O Eterno abençoe e guarde a todos. Baba